Fala, povo, tranquilo com vocês? Resolvendo mais essa questão do simulado estude. Essa questão, pessoal, ela fala um pouco explicando em um texto sobre o sistema agroflorestal, que ele chama aqui com a sigla SAF. E esse sistema agroflorestal, ele dá algumas características frente ao ambiente que é degradado. Ou seja, a gente comenta sobre impactos ambientais e ambientes sendo degradados frente a esses impactos lá no módulo de impactos e problemas ambientais. E aí dentro a gente fala de algumas medidas de prevenção, recuperação que envolvem essa temática tratada nessa questão. Perdão aqui. E no caso a gente vai falar um pouquinho, portanto, sobre esta temática frente à pergunta que ele nos traz. O que ele diz no texto? Que esses SAFs, sistemas agroflorestais, otimizam o uso da terra utilizada pela agricultura, pelos sistemas agrícolas, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos, conservando o solo e diminuindo a pressão do uso da terra para a produção agrícola e podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperação de áreas degradadas. Ou seja, o sistema agroflorestal ele tende a não destruir o ambiente frente à exploração agrícola. Essa é a ideia. Ele fazer uma ciclagem dos nutrientes que preserve a região, que não destrua o ambiente e que consiga conciliar com as estratégias agrícolas sem prejudicar, sem causar um impacto ambiental. É essa a temática do sistema agroflorestal. E aí ele pergunta, esses sistemas podem ser usados como uma estratégia ecológica para a recuperação ambiental das áreas degradadas, por quê? Ou seja, a pergunta está querendo se referir por que esse sistema SAF ele é um sistema de estratégia ecológica. Porque ele preserva o ambiente, porque ele permite que o ambiente não seja degradado, porque ele faz com que o ambiente tenha ciclagem de nutrientes ótima sem ser debilitado. É isso que a gente tem que achar numa alternativa. Olha o que uma delas diz. Ele é bom porque aumenta a produtividade agrícola, incrementando a renda da comunidade local. Não é isso que eu estou falando de comunidade agrícola, estou falando de preservação ambiental. Essa alternativa não está correta. Uma outra diz, porque favorecem a exploração das árvores para a produção de madeira e extração de frutos. Se fizesse isso, ia degradar o ambiente. Não é o que o SAF faz. Não é essa a alternativa. Uma outra diz, porque viabiliza o restabelecimento da utilização do ambiente. Ótimo, ótimo, essa deve ser a questão. Degradado para fins agrícolas. Não! Estou querendo preservar o ambiente, fazer com que haja uma melhor utilização daquele espaço. Não é essa. Porque reduzem os custos com insumos agrícolas, aumentando a eficiência econômica da área. De novo, isso já não é estratégia ecológica. Essa alternativa não está falando de uma estratégia ecológica, e sim de uma estratégia econômica para favorecer os agricultores. Não é essa. Portanto, nos deixa somente uma alternativa correta. Os SAFs são utilizados como estratégia ecológica porque promovem o melhoramento das características químicas, físicas e biológicas do solo. Ou seja, melhoram a qualidade ambiental para que eu continue tendo um sistema agrícola, só que promovendo a preservação da floresta. Essa é a resposta correta. Promove o melhoramento das características químicas, físicas e biológicas do solo.